Saudações, hoje é manhã de 27 de setembro de 2022. Estamos a 5 dias das eleições, né? E ainda que um pouco tardio, tocar nesse assunto, né, do último debate, que não sei se vocês tiveram o desprazer de assistir, né? Eu mesmo não assisti ao vivo, eu vi depois aqui no YouTube mesmo. E nem recomendo, porque realmente foi uma perda de tempo, um debate chato. Não chegou nem perto de ter aqueles momentos interessantes do debate da Band. A audiência foi muito baixa, inclusive. O fato do Lula não ter ido aquilo que poderia se reverter num prejuízo maior pelo fato de ele ter faltado o debate, talvez, dada a baixa audiência e dada a própria dinâmica do debate, talvez, acho até que não tenha feito muita diferença. Talvez tenha sido até melhor para ele não ter ido. Né? E, na verdade, é comum quem está na liderança das pesquisas não ir no debate no primeiro turno. O próprio Bolsonaro não foi em alguns debates na eleição anterior. Isso é relativamente normal, porque, via de regra, a tendência é todos os candidatos concentrarem fogo no primeiro das pesquisas. Né? O problema é que você também não indo, acontece o que aconteceu. Todos vão bater na ausência dele e tem mais que bater mesmo. Isso aí é o preço que se paga por estar na liderança. Um dos preços que se paga. Mas, no geral, o debate teve um total de 6 candidatos, né? Porque nós tivemos essa novidade inacreditável do tal do Padre Kelmo, que, desgraçadamente, estará no debate da Globo também, né? Que será depois de amanhã. E, então, assim, dando uma recapitulada básica dos candidatos, o Felipe Dávila, do Novo, melhorou muito em relação ao debate anterior, porque primeiro que ele quase não falou em privatização. Ele não falou em privatização. Os únicos momentos onde ele citou a questão do Estado mínimo foi assim porque foi provocado. Ele mudou o tom do discurso e passou a falar, e antes ele falava privatizar, 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 agora ele passou a falar em corrupção, corrupção, corrupção. Para quem não sabe, Novo é aquele partido que é tão novo quanto um ovo, né? Que é basicamente um partido de oligarquinhas de nova geração. Né? É o mais rico dos candidatos do peito, o cara tem um patrimônio de mais de 26 ou 27 milhões de reais, ainda diz que eu sou gente como você, né? Como você, só come você mesmo. Né? E E os discursos corrupção, por mais hipócrita que seja, eu tenho que admitir que é um discurso que interessa mais a população do que o discurso privatista. E não só por ele, todos falaram muito, na verdade, a palavra-chave desse discurso foi denúncia de corrupção. Inclusive o próprio Ciro Gomes reclamou disso, que não deu oportunidade de se desenvolver outras coisas, mas ele também falou de corrupção. E, inclusive, passando para o Ciro Gomes, ainda falou mal, porque na hora que ele foi apontar escândalos de corrupção do Bolsonaro, tem um vídeo aqui específico sobre isso, deu uma impressão que ele escolheu justo os mais complicados, aqueles que a maioria da população não consegue entender exatamente a ideia por trás, sabe? Mas voltando ao Felipe Dávila, eu fiquei até surpreso, porque ele fez uma fala verdadeiramente boa com relação à questão de armamento civil. Aliás, fiquei até surpreso. Inclusive, aprendi coisas que eu não sabia ali. De qualquer modo, não muda o fato que o sujeito é um patife. Sinto muito. Não tem outro nome. É a ideia de que o Estado deve servir única e exclusivamente para aumentar a fortuna de milionários. Mas, assim, insistindo no Ciro Gomes, sim, bastante lamentável a participação dele, porque apesar de ter bastante aquela desenvoltura, ele colocar muito bem, responder muito bem as questões, ele sabe fazer uma confrontação muito boa, mas além de não ter conseguido colocar nas coisas que ele queria colocar, que eu nem sei se eram muito válidas, ele aumentou a crítica ao Lula. Basicamente ficou batendo no Lula. É uma estratégia que eu insisto em dizer que não vejo que essa estratégia muito clara, com muito eficiente. Até pensando em termos de um futuro, assim, eu acho isso um pouco duvidoso. Porque até se já estivesse pensando no futuro, ou seja, pensando na próxima eleição, já está na cara que não tem como sequer ir para o segundo turno nessa eleição agora. Então não adianta insistir nessa técnica, nessa abordagem agora, porque você não vai tentar ditar essa tônica dessa forma. Provavelmente o Ciro Gomes vai se posicionar de tal forma que no governo Lula, sabendo que esse governo não vai ser nada bom, avisando, não tem como ter aquela recuperação econômica que teve nos anteriores, então ele pode aproveitar isso para fazer uma oposição sistemática ao governo do PT, capturando o eleitorado que vai se decepcionar com o governo petista, o novo governo petista tucano, né? E que não quer ir para o lado bolsonarista. Então, como estratégia de longo prazo, isso faz um certo sentido.
Mas é aquele caso que eu insisto. Uma coisa é o problema do governo, da estrutura do PT, outra coisa é a figura pessoal do Lula. É vacilo ficar batendo pessoalmente na figura do Lula. Mas isso eu já disse aqui no meu vídeo, está bem explicado lá. Isso foi só para dar uma delineação sobre a participação do Ciro Gomes no debate, que no geral achei bem esquisito. Tudo bem que é normal eles aproveitarem para falar mal de quem não foi ao debate, isso é o de se esperar. Mas eu esperava um antagonismo maior contra o Bolsonaro, que acho que perdeu algumas oportunidades aí. Aí fica dando margem esse pessoal que está dizendo que Ciro é aliado do Bolsonaro, que não é, por favor, não pretende ajudar a ganhar o Bolsonaro, ganhar coisa para o Bolsonaro. O problema é que ele está tentando capturar um público bolsonarista que, a meu ver, é outro erro. Então, ele está tentando fazer agrados a um público bolsonarista, tentando tirar do Bolsonaro parte do eleitorado dele. Então, vai ter algumas coisas que ele vai tentar evitar bater de frente com os valores deste público bolsonarista em si. Acho um problema, mas eu entendo em termos de estratégia. Quem estava lá para ajudar o Bolsonaro foi a fantástica novidade da semana, né? Padre Kelmon. Puta que pariu, bicho. Deus do céu. Pra começar, nem padre cara é, né? Já surgiu várias informações aí dizendo que ele não é padre porcaria nenhuma instituição reconhece ele, se auto-intitulou padre. E, meu amigo, se você quer se auto-intitular uma autoridade religiosa, então vai pro protestantismo, porque aí qualquer um vira bispo, né? Mas a igreja ortodoxa, ela tem uma hierarquia. Pode até não ser tão rígida quanto a da católica romana, mas ela tem um certo grau de hierarquia, ele não é reconhecido verdadeiramente. O cara simplesmente se intitulou padre, sem mais nem menos, e, inclusive, não demonstrou nenhuma aptidão clara a esse respeito. Claro, jogou a cartada básica, aquela cartada que qualquer um que entre nessa seara tem a obrigação de jogar, porque é óbvio, a carta anti-aborto, que tem que fazer. E nem nessa participação em si ele foi muito bom, apesar de que fez um desafio a Simone Tebet, né? Que fez a Simone Tebet extraiu a confissão de que ela é feminista, não se declarou abertamente como feminista, mas que é contra aborto. Estou dizendo desde sempre, abortismo e feminismo são coisas diferentes, sabe? Eles se interceptam em grande parte, mas eles são perfeitamente autônomos. Existe abortista antifeminista. E não dá para dizer que um é parte do outro, não. Eles são separados. Eu acho até que o abortismo é até maior que o feminismo de forma geral. Então, sim, considerando o fato de que as pessoas podem se declarar da forma como bem entenderem, eu mesmo me declarava feminista em um determinado tempo, uma década atrás, ela pode fazer isso. Agora, o padre que eu não deixa de ter alguma certa razão em apontar essa estranheza, porque quando você vai adentrar aos grupos de pensamento feministas mais específicos, daqueles mais acadêmicos, aqueles mais regidos por ONGs, esses mais coesos, não tem essa de feminista pró-vida, simplesmente não funciona. Você pode observar, você vai ver muito texto na internet de feministas criticando qualquer tipo de postura que não seja favorável ao aborto. E aí não é só ela também, né? Você vê, por exemplo, a Damares, que está concorrendo aqui pelo DF, né? Que o Damares, que eu admito, é o que tem de menos ruim no governo Bolsonaro, né? Mas é esse problema, é feminista escrachada, mas é anti-aborto. Tem uma dissonância? Tem, porque, como eu digo, o feminismo, para fazer sentido realmente, ele tem que ter essa dimensão antirreprodutiva. Ele necessariamente tem essa dimensão antirreprodutiva, antifamília. E quando você tem essa postura anti-aborto, você entra um pouco em choque, gera uma certa tensão. Mas ainda assim, considerando o contexto da sociedade brasileira, não tem muito alguém que queira disputar o voto do eleitorado ter outra opção, né? De repente é da boca para fora, de repente está sendo hipócrita, não sei. Pelo menos não é uma mãe de família, a Simone Tebet. Né? Então, para focar nela também, a participação dela no debate também não foi tão diferente da Band, mas ela não focou tanto nessa questão de mulher. Foi nesse ponto foi até melhor. O que não tornou o debate em si melhor. Mas a postura dela foi um pouco mais diversificada. Ela se saiu bem, Simone Tebet fala muito bem. E passando para a Soraya Tronic, né, que no debate anterior foi sidekick da Simone Tebet, não mudou muita coisa também não. Ela bateu mais agressivamente no Bolsonaro, fez aquele meia-culpa de que votou, de que ajudou a eleger o Bolsonaro e depois se arrependeu. Eu não levo muito a sério nenhum bolsonarista arrependido pelo simples fato de que se você votou em Bolsonaro na eleição passada, você tem sempre a desculpa de
da ignorância. Ninguém é obrigado a conhecer as coisas mais profundamente. Eu entendo que as pessoas tenham se deixado de iludir, mas para um político profissional, aí já não é perdoável. Porque o cara que votou e se arrependeu porque não sabia, porque é muito burro. Mesmo. Você se deixou enganar por um embusteiro de baixo nível daquele, tem que ser muito burro. Uma pessoa de fora do contexto, uma pessoa leiga, tudo bem, mas uma pessoa que está dentro da classe política, lá dentro e não sabia um caramba mesmo. Então é uma coisa. Faz até mais sentido você continuar apoiando, porque sabia o que estava acontecendo, sim. Aí passa depois, não conta mais sua inteligência, mas conta seu caráter. Então, assim, não aceita essas desculpas, não. Então, tudo bem que o bolsonarismo tem essa natureza autodestrutiva mesmo, ele sempre teve, isso não vai mudar nunca. Todo mundo que sai do governo Bolsonaro sai brigando, sai querendo matar todo mundo lá. Impressionante. Até o Weintraub aí tá assim, né? Até o Ernesto Araújo, é um negócio inacreditável. A capacidade do bolsonarismo de se auto-odiar, de se autodestruir, de se autodeteriorar é fantástica. Então não poderia esperar outra coisa. Mas só para isso deixar ainda mais claro o quão sintonizada com a mentalidade bolsonarista ela foi, ou ainda é. E, cara, podia ter virado onça logo e comido o cara lá ao vivo, né? É a Juma Marruar da política, né? Auto-intitulada Mulher Onça, viu? Não sou eu que estou dizendo, não, é ela mesmo que disse. Com relação a essas duas participantes, eu lamento muito, né, que esse debate tenha se concentrado. O debate da Globo vai ter esses 7, né? A saber, Lula, Bolsonaro, Ciro, Simone Tebet, Soraya Tronic, Felipe Dávila e Padre Kelmo. Faltam 4. 4 ficaram de fora, né? O bom, mal e velho Emael, Sofia Manzano, Vera Lúcia, do PSTU e... Ixi, qual que é o outro? Vou até olhar aqui. Leonardo Pérez, da Unidade Popular. Eu realmente não conheço. E esses 4 ficando de fora, apesar de tudo isso, é muito ruim, né? Porque aparentemente teria também um tal de Pablo Marçal, também do Próximo. Tem uma certa confusão em relação a isso. Mas o que é muito ruim ficar alguns ficando de fora, especialmente a Sofia Manzano. Uma coisa que eu gostaria muito de ver, já que é assim, para contemplar mais, podia aproveitar essa dimensão de valorização das mulheres numa coisa que seria interessante. Alguém podia ter a decência de fazer um debate com as candidatas mulheres, seriam no caso 4, né? Então leva lá a Tonic, a Tebet, aí põe a Vera Lúcia do PSTU e a Sofia Manzano, que é do PCB. Sabe por que seria muito bom? Porque a Sofia Manzano ia atropelar todo mundo ali. A Sofia Manzano é brilhante, ela é excelente. A oratória dela seria fantástica, seria uma coisa linda de se ver. Mas, infelizmente, eu não tenho muita esperança de que se coloquem candidatos que realmente são antissistema. A Sofia Manzano ela seria um impacto formidável ali. Os outros todos, o menos antissistema é o Ciro, né? É o que mais efetivamente desafia o sistema de forma que ele é um candidato que definitivamente assustaria mais as elites se ele tivesse possibilidade de ganhar. Inclusive, até acho que grande parte da estratégia do PT de insistir nesse tal de voto útil nada mais é do que essa dimensão plutocrática operando para neutralizar o máximo possível a campanha do Ciro. Mas bem, deixando esses de lado, assim, focando mais no passado lamentável nosso presidente, né? É mais do mesmo, mesma porcaria de sempre, um canalha desprezível. Acho que ele consegue ser. O engraçado é que o Bolsonaro, se você for pegar o histórico dele e alguns determinados momentos, até nas lives dele, você consegue ter uma visão dele um pouco mais humana, né? Então ele é até mais tolerável, mas quando ele começa a falar a nível eleitoral, ele consegue ser pior do que a claque dele, verdadeiramente grotesco. E nesse debate não foi diferente, foi absolutamente desprezível, como sempre, mas o que não quer dizer que ele não está aprendendo a falar bem com o público. Eu acho que ele acaba se saindo bem no debate, se saiu bem no debate. Ele consegue, no mínimo, neutralizar determinadas questões, neutralizar determinados desafetos, ainda que mais para a sua própria base, né? Mas não só para a sua própria base. Eu acho que para um telespectador desavisado, que está totalmente por fora, eu acho que ele soa convincente. Ele consegue, de fato, dar uma administrada na situação aí. E, no caso, ainda teve lá, mentindo deslavadamente, como sempre, né? Mas, no caso, ele ainda teve ajuda do nosso sexto elemento aqui, né? Que é até, acho que o ponto mais interessante, Padre Kelmo, né? Que, pelo amor de Deus, bicho, aquilo ali, o cara entrou lá para fazer
sidekick, né? Babar o ovo do Bolsonaro. Faltou alguém perguntar, apesar de que um dos jornalistas disse isso, que tá lá mais para defender que o do Bolsonaro, faltou alguém perguntar, pô, mas por que o senhor está se lançando candidato? Por que você está aqui para defender o presidente da República? Ele já está liderando nas pesquisas, ele faz tudo que você faz, ele é seu favorito. Para que tu está disputando aqui, animal? Porra. Mas a ideia é óbvia, ele está lá para apoiar o Bolsonaro mesmo. Na verdade, isso faz parte desse jogo, dessa estrutura de dinâmica. Alguns desses presidenciáveis, assim, entre aspas, né, às vezes eles entram lá apenas para suportar um outro candidato que tem mais margem de votos. Por isso eu queria saber como é que a Sofia Manzano e a Vera Lúcia se comportariam no debate, se seriam tão mais aproveitariam para apoiar, por exemplo, o Lula. Porque a Vera Lúcia mais provavelmente, não sei, tem algumas dúvidas. A Sofia Manzano eu já não sei, porque se por um lado ela tem uma dimensão bastante esquerda no sentido pleno e legítimo, até como ele é auto-intitulada comunista, por outro lado, exatamente por isso tem a obrigação de denunciar a dimensão nada revolucionária, nada disruptiva dos governos petistas. Né? Então, infelizmente, nós não vamos ficar sabendo isso com clareza. Mas o fato é que esse padre Kelmo entrou lá para babar ovo do Bolsonaro, para fazer defesa dele lá perante os candidatos, para se posicionar. Isso foi ele que disse, as palavras dele. Porque eu vejo aqui 5 pessoas atacando o presidente da República, 5 a 1, mas agora são 5 contra 2, porque agora eu estou aqui ao lado do presidente, que na verdade nem era, né? Não dava nem 5 exatamente ali. Mas o fato é que o sujeito é um farsante, da pior espécie. Sem contar que, se ele estava contando 5 contra 1, ele estava contando com o Lula ausente, né? A ausência que foi muito destacada, por sinal. Né? E é estranho, porque se você depois for passar a peneira fina ali, vamos ver como é que vai ficar no segundo turno. O padre Kelmo já está claro, vai apoiar Bolsonaro. Aliás, a Simone Tebet, apesar do alinhamento da política, tanto ela quanto a Soraya Tronic, aliás, os Felipe, todos os três da política econômica 100% alinhada ao bolsonarismo, eu acredito que o Felipe Dávila vai apoiar o Bolsonaro sim, mas tanto a Soraya quanto a Tebet eu já tenho dúvidas, acho que elas vão ficar neutras. Acho pouco provável que a Simone Tebet apoie o Lula. Isso seria bastante estranho, para ser sincero. O Ciro já declarou que não vai apoiar o Lula no segundo turno, ele vai se manter neutro. O Ciro não pode apoiar o Bolsonaro. Se o Ciro apoiar o Bolsonaro, Deus me livre. Eu após ver que encontrar, eu enchi de porrada. Mas eu acho até que ele poderia até apoiar o Lula, mas não seria uma boa ideia em termos de estratégia de longo prazo. Né? Ele meio que se descredibilizaria. Então, mas tá muito claro. Aí você vê, por exemplo, que a abordagem do Felipe Dávila é hipócrita. Porque, como colocado, o pessoal bateu muito nessa tecla da corrupção. E tudo bem, fala muito de corrupção do PT, corrupção do PT para lá, corrupção do PT para cá. Existe uma dimensão qualitativa radicalmente diferente entre esses dois casos aí, porque, especialmente com relação ao Lula, pessoalmente contra a figura do Lula, você tem infindáveis denúncias, infindáveis. Mas nenhuma delas passou por um crivo de um processo judicial. Ele passou por vários, foi inocentado em vários, e os únicos que ele de fato foi condenado, o processo foi invalidado. E o Patife, que fica falando disso, tentando desqualificar essa situação, ignora o fato de que, sim, tem razões seríssimas, porque o processo foi totalmente irregular. Então as condenações são irregulares. Filha da puta. Então tem você pegar isso aí e tentar desqualificar a desqualificação, porque sim, o STF foi canalha em ter deixado esses processos correrem, porque foi avisado desde o primeiro instante, desde a defesa do Lula até outras instituições da sociedade civil denunciaram isso, várias pessoas denunciaram, várias pessoas de peso. Eu coloquei isso nos meus vídeos, que deixaram isso claro desde o começo, de que aqueles processos estavam cheios de furo. E o STF deixou correr de propósito, porque é outro bando de filha da puta apoiador do processo golpista. E aí, quando não interessava mais, aí eles reverteram o processo. Né? Claro, depois que Lula já foi cooptado, entrou na cadeia, passou por uma lavagem cerebral, e agora está tudo dominado para manter as coisas como elas estão. E aí ele reverte o processo na hora que interessa. Ou seja, faz parte do golpe, com o Centrão, com o STF, com tudo. Né? Esse processo golpista aí. E, engraçado, e agora eles desqualificam, né, a postura do STF, sendo que agora que ela foi tecnicamente correta. Estava errada antes. Mas o fato é que é preciso deixar aquela dimensão, a diferença qualitativa. Tem que bater nessa tecla. Você não tem nada, nenhum processo válido, nenhuma acusação, nada válido contra o Lula. Você tem
hipérboles grotescas, como o asqueroso Bolsonaro dizendo que é o maior escândalo de corrupção da história da humanidade. Bicho, você tem que ter um nível de idiotia, de canalice, de perfídia para dizer um negócio desses, das piores possíveis. Quando você vê algum cretino dizendo uma merda dessa, você pergunta, tá, qual que é o segundo? Qual foi o segundo maior escândalo de corrupção da história da humanidade? Bom, só se ele inventar que foi outro PT, não foi menção, não foi pessoal, não foi assim, mas números. Se eu digo que a China tem a maior população do mundo, é porque eu sei o número de habitantes da China e eu sei que o segundo lá, que é a Índia, tem um pouquinho menos, sabe? Ou seja, você tem que ter noção numérica, senso de realidade, senso de proporcionalidade. Se o camarada não faz a menor ideia de como é que se afere o tamanho de um escândalo de corrupção, se é pelo volume movimentado, se é pela quantidade de pessoas envolvidas, se é pelo grau de repercussão midiática, se é pela dimensão do processo. Bom, sobre a dimensão do processo, eles têm um ponto a favor, né? Porque o processo do mensalão, como ele não foi fracionado, como normalmente se faz, eles juntaram tudo num pacote só, o processo ficou gigantesco, então provavelmente é o maior mesmo da história. Mas, isso da história do Brasil. Mas como é que você afere isso? Não afere, é uma hipérbole sórdida pra você ficar falando uma asneira dessas aí. Com relação a denúncias de corrupção, a essa altura eu já acho até que a quantidade de denúncias do governo Bolsonaro assim, que estão sendo trombeteadas na mídia está maior do que as do PT, sendo que o PT foi 13 anos no governo. Né? Bolsonaro ainda não deu nem 4. E a quantidade de denúncias e indícios muitíssimo mais fortes, muitíssimo mais claros, é esmagadora. Não tem comparação de uma coisa com a outra. Com a diferença que não foi julgado, porque por enquanto está com foro privilegiado. Então não tem muito o que julgar. Mas o pouco que já foi dado movimentação confirmou as instâncias anteriores. E o Bolsonaro tem a cara de pau de dizer que não tem nenhuma denúncia de corrupção contra ele. Ele não está dizendo que ele não foi condenado, se é verdade. Ele não está dizendo que não teve nenhum processo, nenhuma denúncia procedente devidamente reconhecida que tem. Ele está dizendo que não tem nenhuma denúncia em sentido geral. É como se tudo isso que ele disse todo dia não existisse. Você vê o grau de alienação. Isso diz muito sobre o governo Bolsonaro. Ele sabe que ele pode dizer isso, porque o eleitorado dele engole. O bolsonarismo se caracteriza, antes de tudo, pelo que? Negação da realidade. Porque negando a realidade, você pode controlar um campo conceitual que você mesmo cria e você vive num mundo de fantasia. Então você pode criar os seus inimigos imaginários, você pode derrotar os seus inimigos no mundo da imaginação, e você pode viver num mundo completamente fictício, fugindo completamente dos dados concretos dos desafios reais. A não ser, claro, quando eles por um acaso se parecem com o seu imaginário e você os utiliza. O que mostra apenas que a loucura é seletiva, né? Mas a estrutura básica é essa. Então o cara pode dizer essa asneira, porque essa asneira já está sacramentada no universo de fantasia do bolsonarismo. E diz isso com a maior disfarçatez. Bom, mas eu tenho um vídeo específico sobre isso aqui, também não vou insistir muito nesse ponto, não. Só para deixar mais claro que é preciso bater nessa tecla. Existe uma diferença qualitativa muito grande dessas denúncias, e por enquanto está tratando apenas como denúncias que se fazem contra o Bolsonaro com relação às denúncias que se fazem contra o Lula. O Lula tem coisas associadas. Teve aquele caso lá do Gedel Vieira Lima, que foi pego seu dinheiro, que é um político que tem uma relação com o PT, mas que não tem nenhuma relação direta. Mas, por exemplo, essa questão mais recente, que nem é novidade, né, das compras de imóveis com dinheiro vivo, isso foi o Bolsonaro e a família dele. Você vê só, enquanto perseguiram os filhos do Lula, sistematicamente não acharam absolutamente nada, mas é nada mesmo. A Polícia Federal passou todo durante o governo por dia enchendo, perseguindo sistematicamente nada, não encontraram absolutamente nada, ok? Denunciazinha ali, e manchete de jornal que você vai ter. Com o Bolsonaro, todos os 4 filhos têm casos concretos foram detectados a indústria de fake news do Carluxo, o problema lá das rachadinhas do Flávio, o Eduardo Bolsonaro com aqueles contatos diretos, com aquelas declarações diretas do seu gabinete do ódio, com algumas até abertamente assumidas. É o que menos tem, mas você consegue associar com certa facilidade. Até o diabo do Renan já apareceu com essas palhaçadas todas aí. Mas isso aí, para baixar o nível, ficar falando nessa seara da corrupção, que, como eu digo, eu sempre vou lembrar por quê? Porque é hipócrita. Porque, primeiro, eu tenho um vídeo específico que chama Privatização e Corrupção, né, que explica basicamente isso. Corrupção, ele é intrínseco ao nosso sistema. Na verdade, ele é um processo até espontâneo para todo sistema que você cria devido a ordinário, e não tem uma força muito grande para você tentar manter o sistema operando de um modo mais refinado,
ele sempre vai se degenerar, então ele é uma tendência espontânea. Só que no nosso caso é mais grave porque o nosso sistema em si ele é corrupto. Ele é feito para desviar dinheiro da população para encher o bolso de elite. O sistema inteiro é assim. Então, o que acontece quando o indivíduo comete um crime de corrupção qualquer? Ele não está desviando dinheiro público para uso pessoal? O sistema inteiro é para fazer isso. O sistema inteiro é para arrancar dinheiro dos mais pobres para encher o bolso dos mais ricos, meu Deus do céu. Não tem outra função. Privatização é isso. É você se apropriar de um bem público para interesse privado. Então o sistema é assim. E qualquer pessoa que use essa bandeira da anticorrupção é simplesmente hipócrita porque ela sabe que no seu nível infraestrutural, aquilo que é subsistêmico, que não é a operacionalidade máxima do sistema, que é a corrupção maior, no nível mais local, assim, daquelas corrupções menores, a maioria das pessoas não está nem aí para essa porcaria. Elas usam isso de uma forma hipócrita contra os seus adversários, mas é aquele caso, elas vão acreditar em qualquer denúncia de corrupção contra os seus adversários e não vão acreditar, ou mesmo que acreditem, vão relevar qualquer denúncia de corrupção dos seus aliados. Então é a hipocrisia escancarada, por isso que eu acho que qualquer um que bata insistentemente na tecla de anticorrupção é canalha, porque no fundo ele sabe que está fazendo assim. Pode ter um ou outro que realmente leve a sério a ideia da anticorrupção de uma forma legítima e pessoal. Mas aí esse é tapado igual uma pedra, porque ele não entende que o sistema é essencialmente corrupto. Ele é para isso. Então é um tópico, e esse tópico dominar as eleições é absolutamente grotesco, e não é nenhuma novidade, nós sabemos que isso vem de longe, vem lá do Carlos Lacerda, vem lá da UNN, essas palhaçadas todas, e por falar nisso é que eu quero voltar mais uma vez à figura bizarra do tal do Padre Kelmon, né? Que pensando bem não poderia ser muito diferente, porque afinal ele está substituindo o Roberto Jefferson. Né? Mas assim, vamos prestar atenção no partido dessa criatura, PTB. Sabe o que é PTB? Partido Trabalhista, para quem trabalhista não tem nada, porque trabalhista é uma doutrina ideológica brasileira, 100% brasileira, que surge lá com Vargas, na época de Vargas também, que é basicamente uma valorização do trabalhador, uma valorização real, é você dar direitos, aumentar os salários dos trabalhadores como um instrumento de desenvolvimento nacional. Aqui o que acontece? Você gerar um forte mercado consumidor interno que vai alavancar a indústria nacional, gerando o famoso círculo virtuoso. Ou seja, os trabalhadores ganham bem, eles tendo dinheiro, eles consomem, eles contam, gira a roda da economia, e é aquele caso que eu falo, aquela política econômica que não tem nome. Né? Quando você joga mais dinheiro para a população mais pobre, necessariamente, infalivelmente, o país cresce e desenvolve. Foi mais ou menos o que aconteceu no governo Lula. Mesmo que tenha sido mais na base do crédito, mas ainda assim funcionou. Ao passo que a política contrária, que tem nome, o Trickle-Down Economics, ela não garante porcaria nenhuma. Você joga dinheiro para os mais ricos e você não sabe o que eles vão fazer com esse dinheiro. Então, essa é a doutrina trabalhista. E esse Partido Trabalhista brasileiro não tem absolutamente nada disso. Porque sabe por quê? Porque antes da ditadura, lá no tempo, o Getúlio Vargas criou um PTB, que naquela época era o Partido Trabalhista Brasileiro mesmo, legítimo, que defendia as causas trabalhistas. Com a ditadura de 64, todos os partidos foram dissolvidos. E aí, quando veio a nova era democrática, tentou-se, Carlos Brizola, que era o herdeiro natural daquele, tentou criar o PTB e não conseguiu, foi atropelado pela bisneta do Getúlio Vargas lá, que até hoje desconfio muito do papel dessa moça, que ela que acabou criando o PTB na frente, com uma ala completamente diferente, de modo que serviu a propósito da ditadura de você falsificar as legendas dos partidos, transformando elas no contrário do que elas são. Aí o PTB que tem hoje não tem absolutamente nada a ver com aquele PTB anterior. O que era o PTB anterior, hoje é o PDT, que é o partido do Ciro Gomes. Eles são os herdeiros legítimos daquela tradição varguista lá atrás. Esse PTB atual é uma de canalhas, de assassino, de criminoso, é o que tem de pior na política brasileira. Foi colocado ali, piores tipos de criaturas grotescas estão lá. Não é à toa que Roberto Jefferson está lá. Não é à toa que aqui em Brasília, por exemplo, para quem não está sabendo, teve um tal de Rubão aí, né, do PTB, concorrendo a deputado distrital aqui. O sujeito me chega na frente de um restaurante, mete um carro de som gigantesco lá, enchendo o saco de todo mundo. As pessoas vão lá pedir para o cara desligar. O cara não desliga, porque ele tem o direito de infernizar o ouvido de todo mundo. Daqui a pouco, segundo ele pega uma arma e atira nos outros lá. Aconteceu aqui, estou até tentando classificar isso como mais um dos casos de violência política bolsonarista, porque eles são bolsonaristas, sim. O cara é bolsonarista assumido. E acho que tem direito de meter bala em quem achar ruim, porque ele está
infernizando teu ouvido do almoço com o carro de som. Isso é PTB. Para variar, ele e o segurança dele que fez isso, o cara foi expulso do corpo de bombeiro, já tem passagem na polícia por tentativa de homicídio, e ele é outro também, né? Esse PTB não vale nada, meu amigo. Esse pessoal. Eu sou muito criterioso com o partido. Existem casos excepcionais, claro. É possível encontrar bons políticos até nos piores partidos. Mas eu não voto em determinados políticos por causa do partido, mesmo que o cara pensa bom. Esse PTB é um deles. Nunca na minha vida vou dar voto para esses caras, assim como jamais dei um voto para o Demo, que hoje eu já até esqueci o que é, né? Porque antes era PDS, depois virou PFL, virou Democratas, hoje foi parar onde? Sei lá. Isso, inclusive, é um sinal claro de quando a imagem do partido está tão desgastada que eles ficam mudando de nome. Mas são esses partidos de suporte da ditadura, são os partidos de bancada ruralista, desse pessoal que sempre teve essa dimensão antipovo, pessoal que faz parte da demoníssima trindade oligárquica brasileira, né, como tem um vídeo específico para isso, incluindo os pessoal do agronegócio. Apesar de eu sempre faço ressalvas, não é que a questão não é demonizar o agronegócio, mas uma dimensão do agronegócio que é extremamente deletéria para o país. Até porque gosto de jogar essa cartada de que é grande equilibrador das exportações no Brasil, mas ele é totalmente subsidiado. Dá mais, para os cofres públicos, dá mais prejuízo do que qualquer coisa. O governo põe muito dinheiro no agronegócio, a gente não sabe disso. Mas assim, até demorei demais, também não queria nem falar tanto sobre isso, esses debates tão ruins, tão lamentável em diversos aspectos, não sei nem se merecia esse react todo aqui, né? Mas só para ficar registrado até para futuras referências, futuras consultas. E vamos ver aí no que vai dar essas eleições aí. Pelo amor de Deus, tomem muito cuidado quando vocês forem votar. Eu sempre fico naquele dilema, né, porque eu acabo sendo obrigado a votar em determinados grupos de partidos que, se por um lado vão ter essa postura mais lúcida no sentido econômico, por outro lado vão trazer a reboque a praga do liberalismo cultural, né, mas a gente meio que não tem muita opção. Mas é isso, eu sou o Marcos Aurélio XR, no dia 27 de setembro de 2022. Obrigado por sua atenção.